Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje falando sobre hipocrisia dentro da igreja. Mateus, por que muitos evangélicos pregam valores que não seguem? O que acontece, Vitor, é o que Mateus vai escrever, né? Que mais importante do que pregar a palavra é viver a palavra, praticar a palavra, colocar ela em prática, né? E Jesus, no capítulo 23 do Evangelho relatado por Mateus, ele vai falar ali, 23, no 27 e no 28, que os mestres da lei da época, os fariseus, os mestres da lei, que se julgavam donos da razão e do conhecimento e do entendimento sobre as escrituras e exalavam, né, uma aparência de santidade, de vida perfeita, de conduta perfeita, ele vai chamar esses caras, esses mestres da lei, que trazendo para os dias de hoje é como se fossem os pastores, os padres, os bispos, as pastoras, os líderes religiosos. Ele vai chamar essa galera naquela época de sepulcros caiados. E o que é o sepulcro caiado? O próprio texto vai dizer, ele vai dizer que o sepulcro caiado é bonito por fora e imundo, podre, cheio de ossos por dentro, podre por dentro. Então o caiado é de embelezado, é de ornamentado, é de arrumado, é de ajeitadinho por fora, mas imundo por dentro. Então a hipocrisia, ela está presente em todas as esferas da sociedade, desde o ambiente religioso até o familiar, até o conjugal, né? Até no trabalho. Só que quando a gente traz isso para dentro da igreja, isso tem um peso duplicado, é um pouco mais complicado, porque quanto mais você sabe, mais você é julgado. E viver uma vida dupla, viver de aparências, viver pregando uma coisa e vivendo outra, é muito prejudicial. E o que a religião mais faz é isso: dizer para as pessoas como elas têm que ser, como elas devem fazer, só que de prática, de exemplo, nem sempre funciona dessa forma. Infelizmente, estamos na igreja não porque somos perfeitos, mas para sermos aperfeiçoados, né? E aí a gente vai pegar um gancho sobre ser bom, né? Ninguém está na igreja porque é bom, porque é merecedor, merecedora. É que nem aprender a jogar basquete. Por mais talento que a pessoa tenha, né, até o próprio Michael Jordan, quanto ele treinava para ser o Michael Jordan, ter a performance que ele tinha, a assertividade, né, quantas cestas ele mandava para dentro, quanto que ele teve que treinar mesmo tendo talento para se tornar o Michael Jordan. Então, tudo que você começa, você não é bom. Você começa para ficar bom. Tudo que você vai fazer na vida é para ficar bom. Então a gente vai para a igreja não porque a gente é bom, mas para a gente ficar bom, para a gente ficar bem, não só bem de bem-estar, mas se transformar numa pessoa melhor. Ter esse caráter aperfeiçoado, né? A palavra diz até que cheguemos à estatura de varão perfeito, ou seja, o mais próximo possível do estilo de vida, a forma de viver limpa, honesta, não hipócrita que Jesus tinha. Jesus, ele não pecou, mas ele não era religioso que nem os fariseus e nem mesmo como muitos de nós. Jesus, você sabe bem, ele sentava para conversar com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com as pessoas que estavam comendo e bebendo. Jesus, ele veio para salvar. E quem precisa de salvação? Quem está todo engomadinho achando que é dono merecedor da vida eterna, não, eu sou santo, né? Eu sou separado, eu sou melhor do que o outro, eu não sou pecador, não vou me misturar? Ou realmente assim, a pessoa que está numa situação difícil? Então o evangelho às vezes é um cercado, né? A religião faz isso, ele põe uma cerca, ó, todo mundo que é bom vem para cá, e você que está ruim sai para lá. Exatamente o contrário, o convite do evangelho é isso: vinde a mim todos, não são alguns, não são negros, não são brancos, não são heterossexuais, não são homossexuais, não são de direita ou de esquerda, são
todos, não é dos Estados Unidos, da África, do Brasil, são todos. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o que é esse alívio? É tirar esse peso da religião e começar a ter uma vida com Deus, que vida com Deus não é uma vida de doutrina, de regra. A doutrina e regra nos ajuda a nos policiar. É como se fosse pular de um paraquedas. Vamos tentar usar esse exemplo aqui. Se você fosse pular de um paraquedas, você abriria a mão do paraquedas reserva? Ia pular só com um? Você abriria a mão de pular com o paraquedas reserva? Não. Por quê? Ter segurança, né? Porque se o primeiro falhar, Isso, tem um segundo. eu tenho o segundo. Então a mesma coisa é a sua vida com Deus. Para que serve a religião? Né? Essas doutrinas, essas regras, essas coisas que a gente tem que seguir. É para quando o primeiro paraquedas falhar. Uhum. Né? Então assim, o primeiro paraquedas eu tenho que servir a Deus por amor. Eu tenho que servir a Deus por gratidão. Eu tenho que fazer isso não para receber alguma coisa, mas porque eu já recebi. Mas quando eu não consigo, quando o meu amor está fraco, quando a minha gratidão se transforma em uma murmuração, eu tenho um paraquedas reserva, que é, às vezes, a doutrina da religião, a doutrina da lei, para me segurar até eu me chegar, né, em terra, pisar no solo, respirar, tomar consciência de mim mesmo, né, de quem eu sou em Deus e me consertar com Deus. Então, a religião é o segundo paraquedas. Ele nunca será o paraquedas. Ele não é um meio para a gente chegar a Deus. O único caminho, verdade e a vida é Cristo. A religião, Jesus não fundou o cristianismo. Fundaram o cristianismo depois da morte dele. Jesus não veio aqui, eu acredito que não era o desejo dele que isso se transformasse numa religião, mas num estilo de vida. Né? Um estilo de vida. Quando ele fala lá, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo todos os dias, em parênteses a isso, né? Todos os dias, não é só um dia, né? Negue a si mesmo todos os dias, né? Aquele que quer vir a mim, negue a si mesmo todos os dias. Então, a gente tem que se negar todos os dias. E quando eu não estou fazendo isso por amor, por gratidão, às vezes é bom ter um paraquedas reserva, mas o paraquedas reserva, sem o primeiro paraquedas, não aciona. Ele só vai acionar o segundo paraquedas se o primeiro falhar. Então a salvação está sempre ligada ao sentimento de amor e de gratidão, e nunca na obediência às cegas para me auto-justificar. Não sei se eu consegui trazer uma clareza na forma que eu falo. Às vezes eu me atrapalho, né? Fica uma linguagem às vezes complicada. E você poderia apontar especificamente quais são as maiores hipocrisias dentro da igreja? As áreas sexuais, financeiras, falar um pouco sobre cada uma? Podemos, né? Podemos tentar. Bom, existe uma parte do corpo do ser humano que é a que mais dói, né? Não importa, novamente, o mesmo discurso, né? Não é se é branco, se é negro, se é magro, se é gordo, se é do país A, B ou C. A parte do corpo que mais dói no ser humano é o bolso. O bolso é onde mais dói. E às vezes a gente pede dinheiro na igreja, mas nós mesmos não contribuímos e vivemos o texto, por exemplo, de Malaquias, que tanto é usado para arrecadar dinheiro. Trazei na casa do tesouro os dízimos, as ofertas, para que eu repreenda o devorador, o migrador, o cortador. E aí a religião pega esse migrador, esse cortador, né, esse devorador, e coloca isso como se fossem demônios. E não são demônios. Migrador, cortador, devorador não são demônios que estão ali esperando ver se você dizima certinho ou não para ir lá e roubar o teu dinheiro. Não. Isso aí, o texto está usando um exemplo de pragas de gafanhotos da época. Então eram tipos de gafanhoto. Vinha um tipo de gafanhoto, e aí depois vinha um segundo tipo, e vinha um terceiro tipo, e aí acabava tudo, a lavoura, a plantação. E antigamente eles dependiam muito mais da agricultura do que a gente depende. A gente depende muito
com certeza, alimento é vida, a gente precisa se alimentar. Ai do mundo, né? O que seria do mundo se não fosse o agronegócio? Mas, naquela época, quando você destruía uma vinha, né, quando você destruía uma plantação, isso tinha um dano que não era só financeiro, era uma questão até de sobrevivência. Ainda mais num terreno, a gente está falando num ambiente ali do Oriente Médio, que não é uma terra igual ao Brasil, que tudo que você planta dá. Não é uma terra que tem inúmeros aquíferos, né? Águas subterrâneas, canais fluviais para irrigar a terra e fazer com que ela seja produtiva. Então, quando você destruía uma plantação naquela época, isso era muito mais danoso do que hoje. Então, esses que o pessoal chama de demônio, migrador, devorador, não sei o quê, né, não são demônios, são pragas de insetos mesmo que para vir e para destruir a plantação. Então, o que o texto está querendo dizer, né, para repreender e tal, é que tenham um sentimento de gratidão e não pensem só no próprio umbigo, que eu os abençoarei protegendo, né, que o seu trabalho, né, que o seu esforço vale a pena, que o seu trabalho seja produtivo, que você consiga extrair, né, uma boa colheita da sua semeadura. E não é um ser espiritual que está ali esperando ver se caiu ou não o dinheiro certinho do teu dízimo, da tua oferta, para vir te roubar tudo. Então é muito simples, está ligado ao versículo também que fala sobre o que o homem plantar, né, ele vai colher. Né? Então Deus, quando você tem um sentimento de gratidão, né, tem um texto em Provérbios ou Eclesiastes, enfim, foi Salomão ali que escreveu, né, que diz: consagre ao Senhor tudo que você faz para que você vá bem, para que essas coisas prosperem. Então, quando a gente coloca Deus na frente de tudo que a gente faz, a tendência é de dar certo, porque se fazemos as coisas para honrar a Deus, né, não tem que fazer as coisas para Deus e não para os homens. Tem vários textos bíblicos que falam sobre isso também. Então, o Senhor que vai dar o sustento, o Senhor que vai dar a bênção, que vai dar a produtividade, que vai dar a saúde para você trabalhar, para você correr atrás e para as coisas acontecerem. Né? Então, um ponto relacionado à hipocrisia, sim, seria essa questão do dinheiro. Né? Seria a questão do dinheiro. E agora, ainda falando sobre o dinheiro, eu vou tocar numa ferida que não é nem um pouco agradável e perigosa até de estar falando. Né? Mas existem muitos líderes e eu gostaria até de chamar de partidos, né? Mas vamos falar denominações, que são verdadeiros um sistema feudal, como se fosse um sistema feudal, né? Como se fosse um feudo. Então você tem uma família soberana, essa família soberana ninguém tira e vai passando a liderança da igreja de pai para filho, e ninguém vai tirar isso, porque não é apenas um chamado ministerial, é um negócio da família. A igreja é uma monarquia, isso, essa palavra que me fugiu aqui. É uma monarquia, né? Então vai passando de forma neposta, né? Seria esse o termo, não sei, um nepotismo, de pai para filho, e aí pessoas que às vezes nem foram chamadas para ser líder, pastor, nem nada, vai assumindo esses cargos dentro da igreja, porque é um negócio da família. Sim. É um negócio da família. E aí você tem, não estou citando denominação, placa, nada, tá? Eu não quero restringir só o sistema evangélico protestante, tá? Cada um encaixa no teu quadrado quando assistir esse material. Mas um fato que acontece às vezes você tem uma igrejinha pequenininha, cheio de irmão, humilde, simples, né, contribuindo ali com muito esforço, com amor, com gratidão a Deus, e aquele dinheiro que seria para a manutenção daquela congregação, 90% vai para a sede. Apenas o mínimo para pagar, riscando ali o aluguel, e não fica R$1, às vezes, no caixa da igreja, e aí para a igreja conseguir trocar uma lâmpada, para a igreja conseguir pagar... Comprar umas cadeiras, reformar uma porta, qualquer coisa, comprar um notebook, qualquer benfeitoria naquele ambiente, tem que tirar uma oferta extra para o teto da igreja, para o banco,
para a gente fazer o passeio, o piquenique. A igreja nunca tem dinheiro para fazer o papel dela social também, de ajudar financeiramente, sem também explorar, né, a questão de não explorar, mas não sendo explorada também por aproveitadores. Mas a igreja não consegue ajudar ninguém, não consegue fazer nada a não ser pagar o seu aluguel, porque todo o restante do dinheiro vai para essas monarquias. E essas monarquias cada vez mais ricas, donas de hospitais, andando de carrão, viagem internacional, dono de várias empresas, e a grande massa do seu povo, dessas denominações, vivendo numa linha de miséria, e com essas filiais, esses feudos, né? Esses feudos todos em situação difícil, apertada e faltando um problema estrutural, porque o dinheiro fica todo retido e centralizado na família que detém o poder, né? E você não tem um conselho, você não tem uma pessoa que é fora para poder fazer uma votação, intermediar, né? E fora questões de lei que protegem ainda a questão da religiosidade, fica mais difícil ainda de você investigar e ver se tem alguma falcatrua. Então, essa hipocrisia, né? Pessoas que agem dessa forma e têm esse coração e é como se perdem essa sensibilidade, né? Não tem uma compaixão, ficam insensíveis. É de se julgar, não vou julgar, mas é de se pensar, né? É de se pensar, pô, essa pessoa ainda é convertida, essa pessoa ainda tem algum temor a Deus, né? Porque o temor a Deus, né, o princípio da sabedoria, é observar os 2 principais mandamentos, que é amar a Deus e ao próximo. E eu só amo a Deus quando eu amo o próximo, é automático, porque eu entendo que tem parte de Deus em você. Então, quando eu amo você, eu estou amando a Deus e vice-versa. Então, você fere drasticamente esse mandamento para essa questão financeira, né? Sim. E a parte estrutural até da igreja, esse trabalho, essa força herculana de sustentar uma igreja, você acha que, na parte que eu digo de tijolo mesmo, você acha que isso às vezes tira o foco principal da igreja, que é evangelismo? Com certeza. A igreja, ela não é formada por cimento, por concreto, por azulejo, por lâmpada, por banco, por cadeira, por instrumento musical. A igreja é formada por pessoas, porque as pessoas, ao receberem o Espírito de Deus, o novo Espírito da parte de Deus, elas se tornam parte do corpo de Cristo. Então a igreja é algo espiritual, é a família de Deus, é o corpo de pessoas que seguem a Cristo, que estão sendo transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Então a igreja não é a estrutura, a igreja são as pessoas, e nada vai mudar isso. O dia que nem veio pandemia, né? Não pode se reunir nos templos, mas a igreja não foi fechada, porque a igreja são as pessoas, o que foi fechado foram os templos. Uhum. Que se fecha são os templos, não são as igrejas, porque a igreja somos nós. Também não pode falar que a igreja sou eu, porque eu sou a igreja no singular, você só é a igreja quando é no nós. Eu e ele somos a igreja, agora ele sozinho não é a igreja. Eu vou ser igreja sozinho, vou arrumar uma casa no topo de uma montanha porque eu vou servir a Deus lá, porque as pessoas elas traem, as pessoas mentem. Então, como é que você vai exercitar o seu amor ao próximo? Como é que você vai exercitar a paciência se não tiver alguém para te tirar a paciência? Uhum. Como é que você não vai ser bondoso se você só pensa em si mesmo, só tem que cuidar da manutenção de si mesmo? Né? Então, quando é no coletivo, a igreja sempre vai ser no coletivo. E aí tu estava me perguntando se isso atrapalha a missão principal da igreja, que é ide e anunciar o evangelho a toda criatura, né? Com certeza, porque quando há um problema financeiro, há um problema no nosso discurso. Quando eu tenho dificuldade financeira, eu posso restringir a palavra que eu vou pregar, porque eu estou mais preocupado se aquilo vai influenciar na colaboração das pessoas financeiramente com a igreja ou não. Se a igreja está estabilizada, se a igreja está
bem financeiramente, eu não fico pensando como um líder, como um pastor, como um pregador, se o que eu vou falar vai fazer o membro ir embora, não da minha igreja. Porque se o membro for embora, vai cair a arrecadação. Tá entendendo como isso é complicado? Então, por que muitos casais, né, às vezes eles acabam se separando, e uma das principais causas é o problema financeiro. Sim. Então, a gente não pode amar o dinheiro, mas o dinheiro é importante para manutenção da estrutura, né, para manutenção fazer a coisa funcionar, né, a coisa funcionar. E quando você tem um problema financeiro, isso vai afetar logicamente o meu discurso e a forma como eu prego, eu evangelizo. Porque é muito mais fácil encher uma igreja também falando que Deus vai te abençoar, né, que você é mais que vencedor, que todas as coisas cooperam para o bem, e tirar a segunda parte do versículo, né, que é para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, ou seja, aqueles que vivem em obediência ao que Deus chamou como propósito para a vida deles. As coisas vão cooperar para essa galera, para quem é obediência ao propósito de Deus na vida delas, e não para qualquer pessoa. Então, quando eu quero encher uma igreja, eu começo a alterar o meu discurso e eu vou colocando um evangelho muito açucarado, embebecido no leite condensado, né? E assim, com uma roupagem, né, uma embalagem muito bonita, mas um valor nutritivo muito baixo, que exerce pouca transformação, pouca diferença de quem vive uma vida no mundão. Porque é um evangelho muito da conquista. Sim. Muito de carro, de casa, que você não foi chamado para ser cauda, mas cabeça, que Deus vai te honrar, né? E aí os hinos também já são todos escolhidos e preparados. Não pode falar nada que o crente vai perder, que o cristão vai sofrer. Por quê? Porque se eu falo que a pessoa vai prosperar, o que todo mundo está correndo atrás? Da gana. Se você fala que a pessoa vai ganhar dinheiro, que Deus vai abençoar ela, que ela vai ser curada, às vezes o propósito de Deus é não curar a pessoa. E aí, você vai pregar isso? Isso vai afastar as pessoas da tua igreja. E aí, com menos pessoas, menos contribuição. Então você acaba alterando o discurso por causa da arrecadação. Então isso é um problema muito grave, né? Tem um pastor que ele chama Ageu Magalhães, e ele estava falando sobre isso, né? Aí ele falou da frase que a maioria desses pastores coach falam, é que Deus tem um plano para você. Aí ele fala assim, ele tem mesmo, e às vezes é o inferno. Às vezes é o inferno. Então as pessoas tornam o evangelho uma coisa mais palatável para poder aí persuadir, né? O meu pai, eu conversando com meu pai sobre como que era a igreja na época dele, né? Eu falei assim, Vitor, o pastor ia uma vez no mês, e de cavalo ainda, para pregar na igreja. E normalmente quem pregava era o presbítero, e era tipo assim, era uma pregação que batia na pessoa, que fazia ela ser exortada para viver a semana bem. E hoje em dia é o contrário, é uma palavra palatável para a pessoa ficar a semana inteira sofrendo. Exatamente. E você falou de plano, eu vou aproveitar o gancho aqui e trazer uma revelação aqui, né? Uma profecia. Vou revelar qual é o plano de Deus para tua vida aí do outro lado que está assistindo, né? Porque isso encaixa para a vida de qualquer ser humano. Qual é o plano de Deus para tua vida? Está lá em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o plano de Deus para você. O plano de Deus não é se hoje você tem um Fusca, se amanhã tu vai ter uma Brasília, ou se amanhã tu vai ter um Porsche. O plano de Deus não é que você está na empresa A, daqui 6 meses eu vou estar na empresa B, porque Deus já desenhou todos esses planos e essas coisas mundanas. O texto vai falar, como eu gostaria de lembrar de cor, se eu não me engano é Timóteo, estou correndo o risco de falhar aqui, se não me engano mas bom, não lembro exatamente, mas que ele fala assim, que o bom soldado ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Então o plano de Deus para nós não está nessas coisas dessa vida, tá? Vou falar de casamento aqui, teu casamento, né? Eu casei com essa pessoa
né, porque foi o plano de Deus. Não, você escolheu casar com ele, você escolheu casar com ela, entendeu? E agora o teu objetivo é amar essa pessoa e aguentar as consequências do teu acerto ou do teu erro, né? E é isso, entendeu? Você tem muitos meses, anos para conhecer, para namorar, para ver se as ideias batem, para ver se tem uma condição financeira de construir uma nova família, e aí você não vê se você tem condição financeira, vocês não são compatíveis em várias áreas, mas é o fogo da paixão, ou até aquela... Por isso que a religiosidade é um grande problema, né? Aquele desespero, casar porque não pode transar antes do casamento, então vamos casar correndo porque a gente está com fogo e precisa apagar esse fogo, para não pecar. É um grande pecado você casar sem planejamento. Deus é um Deus de planejamento. Deus, ele criou tudo nos mínimos detalhes. Isso Deus fez no detalhe. Agora, esses detalhes aí, desse caos todo, não foi o plano de Deus, não. É as suas consequências de tomar escolha. Então, isso é para tudo, né? Senão a gente cai num dilema. Então, por que o que o homem planta, ele colhe? Deus tem um plano para tudo, mas o que Deus também falou, o plano de Deus é o que tu plantar, tu vai colher. Esse é o plano de Deus. E o principal plano de Deus o plano de Deus era Jesus Cristo, né? O Cristo desde a eternidade, veio à Terra como Yeshua HaMashiach, ter uma vida perfeita, não pecar, ser o cordeiro que tira o pecado do mundo, e quem crê nisso e viver uma vida de obediência baseado na palavra, que não é só o que Jesus falou, é a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e confessar a fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, vai ser salvo. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Esse é o plano de Deus para a sua vida. As outras coisas, né, Deus, ele como as misericórdias dele se renovam cada manhã, por amor, por misericórdia, ele vai consertando um monte de, né, que a gente faz durante a vida. Agora, o plano de Deus é, se você obedecer a palavra de Deus, antes de fazer qualquer coisa, buscar conhecimento na palavra de Deus, estudar, vai construir uma casa, o texto já diz, calcula, né, antes para ver se tu tem condição de terminar essa obra que tu está fazendo, né? Então, é simples assim, né? Falando um pouco de plano de Deus, você tocou no assunto, né? Sim, porque tem tudo a ver, ele encaixa com o financeiro. Uma coisa vai entrando com a outra. Das igrejas, porque se você é um menino novo, você não tem profissão nenhuma, o seu objetivo não é casar agora. O seu objetivo é adquirir uma profissão, né, conseguir se manter pelo menos sozinho, para depois aí constituir um casamento. E aquele desespero para poder casar logo uma pessoa, né? E outra coisa, nas igrejas, eu tava falando ali o que problema de hipocrisia na igreja, né? A gente tava falando do dinheiro, sim. Essa questão do plano, né? Era um gancho que nem tava no script, não pensei em nada sobre isso, do plano, mas tocando um pouco sobre relacionamento, sobre até sexualidade, uma grande hipocrisia também é a forma como se trata a sexualidade na igreja. Sim. Como se trata aconselhamento para jovens sobre casamento, né? Todo mundo fala sobre não transe antes do casamento, segura esse fogo aí, né? Sem santidade ninguém verá Deus, mas ninguém fala planeja antes de casar, vê bem com quem tu vai casar, aonde tu vai amarrar teu burro, né? Você já tem, né, como é que tá a tua carreira? Você já definiu realmente a sua profissão? Entendeu? Onde tu vai morar, né? Vai andar de Uber, vai andar de moto, vai andar de carro, bicicleta elétrica, né? A despensa, você vai ter que começar a arcar com água, com luz, com telefone, com aluguel, com conta de internet, com até o seu lazer, se tiver uma condição, né? Se não tiver também essa condição, é uma coisa que você tem que pensar, você vai casar para viver sobrevivendo, né? Na linha da miséria ali, comendo o mínimo só para conseguir sobreviver, que eu não consigo fazer mais nada a não ser... Eu não consigo proporcionar nenhum lazer, nem nada, porque eu tô travado, entendeu? E agora eu já tenho que sustentar essa estrutura e não sei o quê, e vamos para a igreja pedir a Deus para abençoar, para abrir a porta. Deus vai abrir a porta para você virar gerente como se você não tem estudo, se você não se capacita, se você vive murmurando, se você vive... dando mau exemplo como profissional e cristão dentro da tua empresa. Então assim, a gente
é uma hipocrisia botar tudo na conta de Deus resolver, porque Ele é o Deus do impossível e não sei o que. Claro, Deus pode todas as coisas e Ele vai consertando muita coisa errada que a gente faz na vida, mas é falta de planejamento. Então uma das hipocrisias é o planejamento, né? E a falada sexual, né? Então falando da hipocrisia sexual, é bater também nessa questão, né? Porque se a pessoa tem se a pessoa é um pouco mais afoguetada, pronto, essa pessoa já tem um cantinho especial para ela no inferno. Isso. Né? Cada um tem seus problemas e seus pecados. Nós temos que amar e ensinar, e não aquele ensinamento no restritivo de não pode. Se você fala para uma criança não pega isso, ela vai lá e pega. Fala não vai lá, ela vai exatamente onde você apontou para não ir. Então, mais do que ficar restringindo, fala não pode isso, não pode aquilo, explica para ela as consequências das escolhas que ela vai fazer. Deixa a pessoa avaliar por si própria. Olha, se você fizer isso, pode acontecer isso e aquilo outro. Né? Essa escolha aqui pode te levar para esse caminho ou para esse, mas esse outro caminho pode te levar para... Essa outra escolha pode te levar para esse outro resultado aqui. Então, é uma forma muito mais sábia e menos hipócrita de tratar. É trocar a negação por afirmação. Pela afirmação. Você vai fazer isso, mas vai acontecer outra coisa. Você vai escolher... você escolhe na vida qual dor, qual batalha você vai querer. Isso. E aí entra também, né, não podemos deixar de falar da questão da sexualidade, né, de quando a pessoa tem desejos por pessoas de outro sexo. Do mesmo sexo. Do mesmo sexo. Isso, do mesmo sexo, né? A homossexualidade, né? O homossexual também automaticamente ele já está condenado, porque está escrito vários textos lá falando da homossexualidade, da imoralidade sexual, e aí cai no pecado de, olha, antes de olhar o pecado do teu irmão, tire a trave do teu olho. E às vezes a homossexualidade ela tem fontes diferentes, ela pode vir de um trauma de infância que gerou aquele tipo de comportamento, tá? Ela pode vir de um desequilíbrio hormonal, e a homossexualidade pode vir de um comportamento aprendido, incentivado na mídia, amizades, né? E qualquer uma dessas três fontes não nega o fato de que se a pessoa experimenta, ela pode vir a gostar. E aí? Porque é mecânico, é uma fricção. Então é uma fricção, é um contato físico, é uma relação sexual. Toda relação sexual, ela automaticamente vai gerar prazer. Né? Pode não gerar prazer numa primeira instância, numa segunda instância, mas a pessoa aprende a sentir prazer de várias formas. Né? Temos que ser bem amplo aqui e começar a falar o que ninguém fala. Né? É que nem 2 gravetos. Se você começar a esfregar os gravetos, vai fazer fogo. Ou se você esfregar 2 pedras, também vai... Né? É bem ilustrativo isso. Se esfregar 2 gravetos, faz fogo. Se você começar a lascar 2 pedras, também vai fazer fogo. Então vai fazer fogo de um jeito ou de outro. É tão mecânico que a gente é estimulado visualmente, por olfato e por sensações do nosso corpo, né? Às vezes só a pessoa de receber algum tipo de estimulação, né? Muitas pessoas vão querer se aproveitar disso, né? Por exemplo, dando exemplo de que existia uma época que muitas pessoas davam um golpe assim, né? Em outras usando a bebida, né, para poder dar uma ereção, dar uma coisa a mais, e a pessoa acabar cedendo e fazendo o sexo, né? Mas a gente tem que entender uma coisa que eu falo e as pessoas custam entender. Às vezes não é para você experimentar tal tipo de coisa, porque senão você vai gostar. E para você sair daquilo lá é mais um vício para você sair, é mais uma batalha que você vai sofrer, né? Sim. Eu digo para a pessoa não fumar, não usar certos tipos de bebida, porque pode ter porque pode ser gostoso, pode ser viciante. E não querer mais sair daquilo. Também tem essa, né? Uhum. E ainda mais para uma coisa que pouco se fala das meninas também. Muitas vezes entram no ambiente universitário e tudo mais, e para ela ser aceita, ela tem que beijar outra menina, mesmo não querendo. E o calcanhar de Aquiles da mulher é o ego.
é o fato dela ser aceita e tudo mais. Uhum. Muitas vezes ela cai nisso aí, nem por querer, apenas por ser aceita. E vocês, meninas, vocês têm que entender que vocês têm que ser aceitas por Deus, não pelo mundo, né? Porque chega uma hora que não tem mais limite. Você tem que pegar uma menina, agora tem que pegar uma menina, agora tem que pegar, sei lá, cada dia... Os dois juntos? Os dois juntos, e não acaba mais isso aí. E falando ainda sobre as meninas, existe uma tendência muito grande no meio evangélico de promover demais o pecado masculino e as mulheres, elas são as santas. Eu sei que boa parte do público que assiste é feminino, e eu não falo isso para que criem aversão ao meu discurso, mas pelo contrário, que criem afeição e amor e cuidado para com a vida de vocês, né? Então, antes mesmo de começar com essas retóricas que tá no Netflix, melhor não falar, né? Vocês já entenderam. No streaming A, B, C ou D, no You aqui também, né? Você talvez está vendo nesse canal que você está vendo esse vídeo, né? Tá na conversinha das amigas da faculdade, nas amigas do trabalho, de que homem não presta, de que homem é tudo igual, né? De que isso, que aquilo, e é sempre assim, é o homem que é sempre o problema, e a mulher é sempre a coitada, a mulher é sempre a vítima, né? E se tem um homem olhando para a mulher do outro, significa que tem mulher do outro se insinuando para homens que não são seus maridos também. Isso. Que volta na questão do ego. Ela gosta de ser vista, ela gosta de ser cobiçada por outros homens. Isso é um tipo de pecado também. Então, uma das hipocrisias que tem também é nessa questão de quando vai tratar de questões principalmente sexuais, os problemas sexuais sempre são os homens. Porque a mulher é sempre a mulher santa que está esperando, a santa do Paoco, que está esperando em Deus o marido, o príncipe encantado. E o homem é sempre o depravado que quer pegar todas as menininhas da igreja, que precisa se santificar. E a mulher não, né? Ela é sempre vítima. Então, pelo amor de Deus, né, mulheres, entendam o que a gente está falando aqui, é um bem, é um carinho, e não estou querendo dizer que você, homem, também não tem que entender certas coisas. Não tem os seus erros. Mas é um ponto. Estamos falando de hipocrisia, né? Então existe uma hipocrisia. Existe uma hipocrisia... Não tem como não falar de assuntos que sejam mais pesados. Não tem como. Isso. E existe a própria hipocrisia também com a tratativa dos homens também, né? Pela questão, tá falando da questão que só falam do pecado da mulher, do homem, e não fala muito das problemas dos pecados das mulheres nessa área aí do sexual. A gente já falou também sobre homossexualidade, mas existe uma hipocrisia, que é aquele discurso da religião, de que seja homem, rapaz, homem não chora, sabe? Encara, vai para cima, sabe? Aquela cobrança do homem também, olha, você tem que carregar o mundo nas suas costas e não sei o quê, né? Aquele homem muito Esaú, muito Sansão, sabe? Porque a gente sabe, homem fica deprimido também, homem tem estresse, homem fica ansioso, né? E o homem, ele não tem muito direito dentro da igreja de ter esses tipos de problemas. Nem na igreja e nem pelo Estado. Existem muito mais leis que vão ajudar os homens que as mulheres. A mulher, ela também tem ela pode ficar mais tempo na casa dela, ter um apoio maior familiar do que um homem, por exemplo, quando se encontra em uma família saudável, obviamente. E só pra gente concluir, a gente já falou da hipocrisia do dinheiro, a gente já falou sobre a questão desses planos e projetos que Deus tem, e não remedia às vezes o que a própria pessoa está semeando, né? Sim. E ela vai colher o que ela semear. A gente falou da sexualidade, né? Estávamos falando ali sobre homossexualidade, falamos de problemas dos homens e das mulheres. Eu gostaria de voltar para fechar na homossexualidade, né? De não ser uma coisa de condenação, né? Sim. Sim, mas de instrução e carinho, né?
de mostrar o fruto das escolhas que a pessoa vai ter ou não. E é só mais um pecado, como a mentira, como o furto, como a ganância, né, exagerada, né? Não, ambição e ganância. Não, ganância é ruim, né? Então a ganância é um pecado. Então é só mais um pecado dentro de outros. Então a gente tem que entender e ajudar, e não simplesmente reservar para o fogo eterno um cantinho mais quente no inferno, né? Porque é uma demanda crescente e cada vez talvez aumente isso. E a gente tem que saber tratar isso. E você que é pastor, você que é líder religioso, tá? Entenda isso. Não adianta querer fingir que essas questões não existem e tratar, né, o seu discurso, a forma como você conduz, a forma como você ensina, não é mudar o que está escrito, mas como se a gente estivesse nos anos 80, nos anos 90, né? As coisas vão mudando, não estou falando também para atualizar a Bíblia, mas a gente tem que entender as demandas do nosso tempo. Sim. Do nosso tempo, e tentar buscar uma igreja saudável, né? Que resolva esses problemas. Independente da era que vivemos. Se vivemos ali no início da igreja, né, com Paulo, com Barnabé ali, onde... Olha só o problema que eles tinham. O problema deles, né? Existe a soberba desde sempre, mas o povo era tão generoso, tão bom, que o problema deles é que uns chegavam a vender terreno só para aparecer, né? E para dizer que é mais solidário, mais abençoado por Deus do que o outro, né? Hoje a dificuldade é encontrar uma contribuição sincera e também instituições sinceras, mas naquela época o povo disputava para ver quem era o mais bondoso, ficavam na disputa para ver quem expulsava mais demônio, para quem era mais cheio de Deus, né? E hoje, como os problemas eles mudam, mas ao mesmo tempo eles também se repetem, porque a gente também tem essas questões ainda no meio evangélico hoje, principalmente o evangélico. Mas a gente tem que entender o cenário atual da era que a gente vive, a palavra é imutável, e como a gente vai usar a palavra para ajudar o corpo de Cristo. Né? E voltando a falar da parte do homem e da mulher, né, de hipocrisia de cada um, para contextualizar melhor o que a gente quer dizer, é que o casamento em si ele é um milagre, porque são duas pessoas agindo ao oposto aos seus pecados originais, né? Qual que é o pecado original do homem? É a poligamia. Ele quer ter o máximo de parceiras que ele pode ter. E qual o pecado original da mulher, né, nessa área? Né? É a hipergamia. Ela sempre quer o cara melhor. Então, antes de existir o casamento como hoje nós conhecemos, existia o cara que era o caçador, o cara que era o mais forte, né? E ele pegava benzer todas as mulheres só para ele. E o casamento, esse estilo judaico, cristão, monogâmico, ele resolveu um problema enorme que existia, de que se esse cara, o caçador mais forte que tinha, né, só ele conseguia ter o máximo de parceiros possíveis e ter filho com a maior parte delas, muito provavelmente as próximas gerações iam vir de incestos acidentais, porque só ele procriava. Então o casamento ele veio para gerar esse controle, e o homem ele tem que entender que ele tem que frear esses impulsos sexuais dele, e a mulher tem que frear esse ego que ela tem de querer se mostrar para os outros homens, né? Porque o sexo da mulher é o ego, ela quer a validação. Então você tem que lutar contra isso, você mulher tem que lutar contra isso, e o homem tem que lutar contra esse espírito de conquista, né? Conquista que ele tem, que é natural do hormônio, tá? Que é natural da testosterona. Então o homem ele tem que lutar e usar o maior cuidado disso aí. Só que assim, o homem ele conseguir ter isso, vocês têm que entender que na nossa cabeça existem mais de 1000 problemas andando na nossa cabeça. 1000 problemas. E vocês têm que ser um foco de paz e não mais um foco de insegurança para nós. Porque senão não tem como. E tudo isso somatiza. Tudo isso, não estou dizendo que provavelmente o cara vai largar o casamento ou parar de namorar
a menina por causa disso. Mas esses estresse, vários tipos de estresse ao mesmo tempo, e o cara chega na casa dele e tem mais um outro tipo de estresse, tudo isso somatiza no nosso corpo. E isso que pra frente vira uma crise de ansiedade, uma depressão, um câncer, um infarto. Então a mulher, ela tem que ser auxiliadora. Ela tem que fazer o cara chegar em casa e ter um prato de comida, sentir que ele está seguro, que ele vai se estressar naquele momento, porque no outro dia ele vai voltar para aquela batalha, entendeu? Então tem que ter um espírito de união entre o casal, senão ninguém vai para frente, não tem como para frente. E o homem tem que buscar amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? O texto de Pedro vai falar isso, que a mulher tem que ser submissa no sentido ali de literalmente, essa é a palavra, né? De obedecer, de respeitar, né? De ajudar o homem, né? E esse é o desafio da mulher, e o desafio do homem é amar. Então Deus pede o que é mais difícil para cada um. Isso. Deus não pede o que é mais fácil, ele pede o mais difícil de cada um. E aí vem o texto que vai falar sobre negar a si mesmo, eu vou voltar nele, né? E eu vou casar o texto de negar, que Jesus fala que quem quer vir após dele tem que negar a si mesmo todo dia, com Romanos 12. Romanos 12, ali 1 e 2 vai falar, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é o teu culto racional, enfim. Presta atenção, a transformação é do entendimento, não é do desejo, não é da vontade. Então, o desejo, a vontade, quem bebe, vem para Cristo, vai continuar querendo beber. Quem se prostituía vai continuar com desejo de se prostituir. Quem mentia vai se sentir tentado a mentir. Quem roubava vai se sentir tentado a roubar. Agora, quando há uma transformação de entendimento, não. Eu vou subordinar o meu desejo ao entendimento que eu tenho da Escritura que me diz que eu não devo fazer isso. Porque eu quero ir após Cristo. Então eu vou negar a mim mesmo. Então, se Cristo fala para negar a si mesmo, né, é lógico que essas vontades pecaminosas, elas não são retiradas do indivíduo quando ele vem para Cristo. Elas continuam lá. Só que quando o indivíduo vem para Cristo, né, o Espírito que nos vivifica, ou seja, porque ele nos concede o Espírito Santo de Deus, né, que aí o texto ali de João 14 vai falar, né, e eu e o Pai viremos e faremos morada em ti. E aí eu já falei sobre a Trindade, já fiz aqui o meu ponto de vista como o Pai sendo o Espírito, que o Jesus é o que concede a promessa do Pai. A promessa do Pai é uma porção do Espírito dele. Então, esse Espírito de Deus, quando vem porque você veio para Cristo, ele vem habitar em você, ele começa a também fazer o que outro texto diz, que o Espírito milita contra a carne. Então o que acontece? É uma força, é um poder, é uma presença, é uma partícula de Deus, por mais ínfima que seja, ela é extremamente poderosa e ela vai lutar contra a tua velha natureza. Então você tem duas naturezas dentro de si, a sua velha podre de sempre, o seu sepulcro caiado lá, que por dentro é bonitinho, mas por fora é bonitinho, mas por dentro está cheio de ossos secos, e o Espírito Santo de Deus em você, né, fazendo oposição a essa velha natureza. Por isso que Paulo vai escrever, vai falar assim, o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu acabo cometendo. E esse exercício diário dessa guerra de negar a si mesmo, vai criando músculos espirituais. E aí, conforme a vida vai passando, aí eu já vou linkar outro texto. Eu lembro dos textos, mas não lembro exatamente onde está o versículo, capítulo, livro. Mas você que é cristão vai saber do que eu estou falando. Vai falar assim, que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o último dia. Então, Jesus, né, o Espírito Santo de Deus, ele não completou, entenda isso, você não está completo. Você não está completa ainda, a obra está em andamento, ele está completando a obra. E a obra, ela é isso, é essa luta até o teu último dia. Sabe quando vai passar o desejo, a vontade de pecar, aquela coisa ruim que, poxa vida, eu vim para Cristo, mas por que eu ainda tenho esses pensamentos, esses desejos, essa vontade? Só vai acabar isso quando tu morrer, quando tu for dessa para melhor. Porque aí Paulo vai escrever também, acho que em Coríntios, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus.
Então o corpo tem que morrer. A chamada do evangelho não é carro 0 quilômetro, não é casa, é cruz. Tu vai para a cruz. E não é você vai aos pés da cruz de Cristo. Não, você vai ser o crucificado, a crucificada. Se você quer vir após mim, ele fala, pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, você vai para a cruz, você vai morrer, você vai ter que se negar. Né? E aí nesse processo, para a gente não fugir o gancho da hipocrisia, a gente não pode bater no peito e dizer, não, eu sou santo, eu sou pastor, eu sou pastora, né? Eu sou da denominação especial que só nós vai para o céu e os outros é tudo nossos primos. Isso não existe, entendeu? Para Deus, Ele vai salvar pessoas em todas as eras. Você acha que Deus só vai salvar as pessoas depois da Reforma Protestante, ali, 1517 para cá, e ninguém mais foi salvo porque não tinha ainda os evangélicos, os protestantes, não tinha igreja, não tinha aquela estrutura, não tinha ali as coisas pregadas ali para, né? Os sacramentos. Os sacramentos, né? As teses, né? Os solas, né? Os solas. Não tinha essas coisas, não. Então, assim, qual a chance do camarada que nasceu lá na Índia nascer evangélico, cristão, protestante? Geografia define destino. O cara nasceu lá, ele vai ser hindu. 99% de chance de ele ser hindu. E se ninguém pregou para ele? E se ele não teve... Como é que Deus vai julgar? Isso não compete a mim. Então a salvação não é dos evangélicos, a salvação não é dos católicos ou dos espíritas, a salvação é através de Cristo e da revelação de Deus para cada ser humano no individual. Então a gente precisa romper com a religiosidade. Não estou com um discurso ecumenista aqui, não. Claro, eu vou defender a fé, aquilo que eu acredito e a forma que eu enxergo a Bíblia, né? O ângulo que eu enxergo. Então, às vezes, tem outra pessoa que está tentando obedecer a Deus, está tentando ser uma pessoa do bem, amar o próximo, só que ela está enxergando a Bíblia do outro lado. Então, eu vejo de um lado, eu estou contemplando desse lado e a pessoa está contemplando do outro. É lógico que ela vai ter uma percepção diferente da minha. E tem mais alguém vendo daqui e tem mais alguém vendo daqui. Então, quando você se coloca numa posição de santarrão, santarrona, dona da verdade, porque a sua denominação, ou se não é a sua denominação, estou falando ainda com evangélicos, mas se é a sua religião, não, porque eu sou católico, eu sou espírita, eu sou o da Umbanda, eu sou não sei o quê, não interessa. Deus tem um relacionamento pessoal com cada ser humano e convém ao Espírito Santo de Deus convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então nós aqui, na nossa defesa de fé, nós vamos defender a nossa fé e nós vamos orientar as pessoas para ter uma conduta de relacionamento com Deus baseado com a revelação que nós tivemos, que eu tenho, com aquilo que eu acredito e a experiência que eu tive em Deus. E aí cabe a cada um não ser taxativo de não julgar, né, se a minha experiência está certa ou errada, mas ir na palavra de Deus, tá? que é um livro que resistiu a guerras, a perseguições, a incêndios, e tá aí, até hoje, o livro mais vendido no mundo. Tá? Por quê? Porque há uma força espiritual que o preservou até hoje. Você vai nesse livro e julga o que as pessoas estão falando, o que os mestres de hoje estão ensinando, se está dentro da escritura ou não. E aí, Mateus 6,6, tu vai entrar no teu quarto, fechar a tua porta e falar com esse Deus aí invisível que Paulo, quando foi pregar lá em Roma, falou, olha, aqui tem Deus de tudo quanto é nome, eu vim falar desse Deus, dessa placa aí que está escrito Deus invisível. Ele estava usando um recurso ali para entrar e começar a narrativa dele, é só uma técnica que ele usou de comunicação, mas o fato é que Deus é invisível. Então tu vai entrar no teu quarto, fecha a tua porta, falar com o teu Deus que te vê em secreto, e no secreto ele vai te revelar coisas ocultas, maravilhosas, que tu não conheces, né? E a recompensa não é material, a recompensa é o próprio Cristo, é a própria experiência que você tem com Ele, que vai te trazer uma paz de espírito que excede todo entendimento. Agora, se Deus te honrar, se Deus te der carro, casa, conta bancária gorda, amém, glória a Deus. E Deus vai te dar isso para quê?
para você massagear o teu próprio ego, para você gastar tudo consigo mesmo. Então a gente tem que refletir sobre isso também. Sim. Né? Sobre o propósito. Para que eu quero dinheiro? Para que eu quero trocar de carro? Para que eu quero viajar para tal lugar? Para que isso? Para que eu quero a roupa, o relógio? Não sei. Não, existe um propósito. A gente tem que ter propósito na vida. Não é só ter por ter, de um consumismo, que aí vira um vício, né? É um vício, é compulsão de compra também é um vício, a gente já falou sobre isso, né? Então, já misturou tudo, né? A gente acaba fazendo uma salada de fruta. Estava falando de hipocrisia aqui, né? Você acha que tem mais alguma coisa interessante aqui pra gente levantar a bola sobre hipocrisia? Das pessoas ficarem alertas também de quando os líderes são hipócritas, né? Eu ia falar sobre isso. De que, não, porque o pastor falou tem que fazer. Não, se isso for algo errado, você não pode fazer, né? Porque isso que é o que leva a vários líderes religiosos. Aí tem um texto que o pessoal usa, né? Não toqueis no ungido do Senhor. O ungido do Senhor é o povo, não é o rei, tá? O texto está dizendo ali, é um alerta pro rei, ó, cuidado para tu não oprimir o povo, hein? Porque o povo é meu, o povo não é teu. É isso que o texto está dizendo. E ainda falando sobre os líderes, a gente estava falando sobre o sistema religioso, que cria ali um nepotismo, né? A monarquia, os feudos e tal. E a própria pessoa pode se engodar, se enredar nisso, né? O presbítero que vira evangelista, que vira pastor e tal, ele começa a enxergar como o sistema funciona, ele se adequa ao sistema, ele começa a galgar posições dentro do sistema para ter benefícios também de estabilidade financeira. Então, por exemplo, o cara é pastorzinho de uma igreja, ele quer servir bem o sistema religioso para ele ser promovido para uma igreja maior que tem uma remuneração melhor. Sim. E daqui a pouco ele vai começar a concorrer para ser um líder regional, setorial, porque aí esse líder regional setorial ele vai receber o dízimo e a oferta de 20 igrejas da região, por exemplo. Aí parte daquilo lá vai tirar um salário gordo para ele e depois o restante vai para a sede. É a mesma base do marketing multinível, né? E aí vira um multinível. Vira um multinível. Exatamente. É como se fosse um multinível. Né? Então, assim, existem instituições sérias, existem pastores sérios, existem pessoas tem o coração de fato na obra, servindo a Deus com integridade, sim, existem. Mas também existem os lobos, né? Existem os lobos e a gente precisa falar dos dois cenários. E eu não estou batendo na igreja, presta atenção nisso. Não estamos aqui dizendo que a igreja não presta, não estou cuspindo no próprio prato que eu como. Eu estou dizendo, não estamos falando, não estamos taxando aqui que esse é bom e esse é ruim. O que a gente está trazendo aqui é discernimento. O povo perece por falta de conhecimento. Então, as pessoas têm que seguir a Cristo entendendo por quê. Entendeu? Elas têm que saber por quê. Elas têm que estar num lugar, elas têm que entender como aquele lugar funciona. Ela tem que ter clareza sobre as finanças daquele lugar. Se você está numa igreja que você não tem clareza sobre a parte das finanças, cuidado. A Assembleia Legislativa, né, onde mostra todos os gastos, sobre o levantamento, porque o seu dízimo está indo para tal lugar, está fazendo isso, a gente está fazendo isso, aquilo com o seu dinheiro, tem que ter isso aí. Se você vê um discurso que está meio diferente do que a palavra e o próprio Espírito de Deus certifica no teu coração, cuidado, esteja numa igreja bíblica. Né? Se você está numa igreja que é só triunfalismo, se é muito... coachzinho, nada contra que tem essa profissão, mas é tudo listas para você ser produtivo, para você ser próspero, para você alcançar as suas metas e cuidado. Também não esteja numa igreja que não tem aplicação para a vida cotidiana, que vamos contar aqui a história de Daniel. E Daniel, não sei o que, ele foi levado para a Babilônia junto com Ananias, Azarias e Misaías, e depois tal, passou, teve um sonho, revelou o sonho, tal, não sei o que, daqui a pouco ele foi jogar na cova do leão, não sei o que, e aí Deus livrou ele da cova do leão, porque o leão da tribo de Judá, que é o Jesus, é maior do que o leão, que é o devorador, que quer roubar o teu dinheiro, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E essas mensagens também, assim, que tem pouca aplicação, né, para a alma, para a vida da pessoa, porque a igreja ela tem um papel de não só trazer um entendimento do texto bíblico,
mas ela tem um papel também de trazer um conforto, um alívio, sim, para a alma da pessoa, para trazer essa paz de espírito. Então ela atua quase que como se fosse um psicólogo. Existe sim um lado da igreja que vai ajudar na ansiedade, na depressão, no estresse, né? E a igreja também tem que ter, pelo menos eu tenho esse entendimento, um papel de nortear carreira, né, nortear a vida conjugal, nortear a vida profissional, né, para a pessoa ser um indivíduo melhor na sociedade, no meio que ela está inserida. Sim. Né, e não simplesmente um lugar para você ir receber de Deus alguma coisa. Quem veio aqui hoje para receber a vitória? Aleluia, glória a Deus, né? Dízimo, dízimo e oferta. Não funciona assim, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Toma cuidado onde você está. Veja que se é realmente um local bíblico, se não tem hipocrisia, né? O super pastor, né? Cuidado com o super pastor, bispo, apóstolo, vice-querubim. Cuidado. A gente fala tudo isso e não é para atacar A, B, C ou D. A gente fala tudo isso pensando no povo e que o povo, as pessoas, elas têm que ter discernimento. A gente está aqui para abrir a mente das pessoas. Também não ser religioso não significa que eu não vou congregar, não seja um desigrejado. É no exercício do convívio com o teu irmão que Deus forja o teu caráter e te transforma o teu entendimento, lembra? Para que você seja mais forte para resistir à carne e ser subordinado ao Espírito Santo de Deus. E não que Deus vai tirar todas as suas mazelas e vontades pecaminosas. Tá? Então a gente precisa trazer essa clareza para as pessoas, Vitor. Não pode mais as pessoas têm aí tanta informação, tanto conhecimento, né, e começa a aparecer escândalo daqui, escândalo de lá. Se as pessoas não continuarem acreditando que vai para Jesus, a pessoa não tem mais defeito, não tem tal, quando vem um escândalo, ele afasta a pessoa da igreja. A pessoa tem que entender que o pastor tem pecado também, né? Que a líder do círculo de oração tem pecado também, que o líder de jovens tem pecado também, que os líderes podem dar um conselho errado de vez em quando, né? E que tudo isso é humano, e a gente está lá porque a gente está em melhora. Lembra do começo desse podcast, desse encontro nosso? Tá falando aqui, eu não começo algo porque eu sou bom. Eu mal comecei e vi que eu não tô indo bem, eu não sou bom, não vou fazer mais. Eu começo para me tornar bom. Então você vai se tornar bom quando você ter disciplina, e o tempo é a matéria-prima que vai aperfeiçoar, não importa o que você vai fazer. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita as pessoas. Essa frase aí. Exatamente, isso aí. Isso é um jargão famoso aí, mas é verdade. É verdade, né? Então Moisés era gago, Moisés tinha problema de fala, né? E aí Moisés quis fugir. Olha, eu não tenho problema para falar e tal. Não tem problema. O teu irmão Arão vai falar no teu lugar. Davi. Sem força, tu não achava que ele era sem força? O Gideão, se eu não me engano, ele era da tribo de Manassés, se não me engano. Não tenho certeza. Ele era numa tribo que era uma das menores ali, das 12 tribos, e a família dele também era a mais fraquinha e tal, ele era o menor dos irmãos, tinha tudo assim, ele falou, olha, não sou eu esse cara aí que você vai usar para libertar dos midianitas, não sou eu, né, porque eu sou o pior de todos, né, e Deus, não, fica tranquilo, é com você mesmo. E aí ele levantou um exército e tal, e não sei o que, né, e aí tinha muita gente, ele foi tirando, só sobrou 300. E aí com os 300 Deus deu vitória para mostrar que não é com a nossa, não é porque a gente é bom, não é porque a gente é capaz, não é porque a gente é o mais estudioso, fez o melhor sermão. Se o teu sermão também não tiver regado com lágrimas da unção ali, se tu não chorou em cima da folha de papel, se o seu joelho não ficou dolorido buscando Deus no secreto, pelo aquele sermão que tu ia pregar, né, vai ser só palavras jogadas ao vão e não vão ter um poder espiritual para transformar a vida de ninguém. Então também tem o lado espiritual, a gente também não está querendo dizer que não tenha esse agir espiritual, né? E o fato de que também
tem o poder espiritual, não significa que a gente não tem que se preparar, que a gente não tem que estudar, que a gente não tem que correr atrás, não tem que fazer a nossa parte. Sim, e falando de hipocrisia dos líderes para com os membros, né? Tem muito líder que obriga o pessoal a casar cedo e casar logo para poder continuar a ter no membro, né? Para ninguém sair da igreja e tudo mais, e deixam essa parte de planejamento financeiro, até o planejamento emocional de como o homem, a mulher tem que se comportar, justamente porque é número, né? Justamente que cresça logo em número e ele perpetue aquela igreja dele. O evangelho tem que libertar, Vitor. Se o evangelho está escravizando as pessoas ao invés de libertá-las, não é evangelho. Eu sigo a Cristo, a gente vai bater nessa tecla. Tem que servir a Deus por amor e por gratidão. Não é por meritocracia e não é para poder barganhar, extrair alguma coisa da parte de Deus para essa vida, né? E o evangelho tem que emancipar as pessoas. As pessoas têm que ir na igreja e elas têm que conhecer a verdade, e a verdade liberta. Agora, se a gente restringe a verdade, as pessoas vão acreditando numa mentira e elas ficam presas por isso aí, atrás do boleto que tem que pagar na segunda, atrás da cura. E se não for o projeto de Deus, né, o plano de Deus, que a pessoa seja curada de uma enfermidade? Será que, se Deus, na sua onisciência, já sabe que se Deus curar aquela pessoa, ela vai abandonar a fé? Então Deus, a vontade dele é que todos os homens se salvem. Então ele vai permitir que a pessoa fique doente, porque pelo menos ela vai não é que ela tenha condição de manter, né, mas ela vai buscar mais a Deus com aquela enfermidade do que se tirar aquela enfermidade, né? Meu pai contava sempre uma história, não sei se é verídico ou não, de que o irmão, né, ele era muito fiel, não faltava em nenhum culto, chegava mais cedo, era o último a ir embora sempre, e ajudava, sempre solícito, e só que o irmão não tinha carro. E aí os irmãos se compadeceram, começaram a juntar uma grana e compraram um carrinho para ele. Aí ia ter a famosa escola dominical, né? Hoje tem mais hoje dentro da Assembleia de Deus e tal, mas não é toda igreja mais que tem a tal da escola dominical. Mas muitas ainda têm o culto matinal, né? Então os irmãos falam: olha, vamos ficar todo mundo chegar mais cedo na escola dominical, porque quando o irmãozinho chegar, nós vamos gritar, bater palma, fazer uma festa aqui para ele, que ele vai chegar com o carro, né? O irmão nunca tinha faltado, mais de ano, nunca faltando nenhum culto, chegando sempre mais cedo, abrindo a porta da igreja. Aí no dia, que era depois de eles terem dado o carro, o irmão faltou. Aí depois perguntaram: irmão, por que o senhor não veio na escola dominical? Estava todo mundo ali ansioso para ver o senhor chegando com o carro. Não, irmão, é que eu ganhei o carro, então a primeira coisa que eu fiz foi comemorar, eu fui para a praia com a minha família, né? Então assim, tem bênçãos que Deus nunca, resumindo, né? Tem bênçãos que Deus não vai te dar porque isso vai te afastar dele. Salomão, assim: não me dê a pobreza nem a riqueza, me dê a medida para que eu não me afaste de ti. E aí, por causa dessa oração de humildade, Deus deu para ele. Deu tanto sabedoria como muita riqueza, né? O homem mais rico da face da terra até os dias de hoje. Se fosse contabilizar o dinheiro que ele tinha na época, fosse trazer para a realidade de hoje, ainda assim Salomão seria o homem mais rico, né? Já pisou na face da terra. E o mais sábio também, sábio na terra. E ainda mesmo assim, né, como ninguém é perfeito, ainda é bem polêmico quanto ao final da vida de Salomão, né? Os caminhos que ele tomou, né? Mas outro dia a gente fala sobre isso. E essa parte aí de Salomão, o final da vida dele, reflete bastante como a cabeça do homem né? O homem mais sábio do mundo teve 1000 mulheres e não se controlou sexualmente, né? Imagine você que não tem nem metade da sabedoria dele. Mas vamos lá. Vamos atentar um detalhe aqui, não estou protegendo ele, né? Sim. Mas Salomão, ele tinha muitas mulheres por uma estratégia política. Política, não é porque ele era o taradão. Provavelmente, né, ele se beneficiava sexualmente disso, com certeza. Mas o fato é que, como que ele conseguia paz com os povos vizinhos, né? Ele casava com a filha do rei do inimigo. Aí quando ele casa com a filha do reinado vizinho, o que acontece? Automaticamente, o meu sogro não vai me atacar, a filha dele mora aqui. Certo? Porque a mulher vinha morar com o marido, né, com o esposo. Sim. Então quando ele casava com várias princesas, várias mulheres de várias
povos, né, nações vizinhas, ele ia criando como se fosse uma proteção para que Israel não fosse invadido. Entendeu? Então, tanto que depois que Salomão morre, o que acontece? Né? Salomão morre e volta a ter guerra em Israel. Porque se Salomão morre, ou essas filhas voltaram para a casa do pai, né? ou a linhagem se perde, né? A linhagem ali dos 3 reis, né? O pessoal fala, na verdade, né, de Davi, né? Mas assim, porque foi um matando o outro, né? Só que esse vínculo, né, com a questão do rei que era o rei no outro, porque o outro rei também troca. Não é só aqui que troca, né? Então Israel, Salomão morre, mas o rei da Pérsia vai mudando, o rei da não sei o que vai mudando, então dos midianitas vai mudando, então os outros reinados também têm essas mudanças, e aí essa aliança política familiar, ela fica enfraquecida, então volta a ter guerra. Foi um pouco difícil de explicar, eu atrapalhei um pouco, mas acho que deu para entender, né? Sim. Então não é só uma questão de safadeza dele. Então a gente falou da hipocrisia financeira, a parte sexual, né? Do planejamento, da liderança. Teria mais algum? Tinha esses 4 aqui, eu acho que os que mais pesam também. Acho que são os que mais pesam, né? São os mais pesam. Né? E é o que mais afasta as pessoas da igreja também. É o que faz mais elas desistirem da igreja também. E qual que seria isso a palavra, Matheus, para as pessoas que viveram isso aí? Estão longe da igreja devido a esses erros aí que nós acabamos de falar. Vou pegar baseado no que eu já falei, né? A gente tem que servir a Deus e não aos homens, e o ser humano, ele é falho, e a igreja somos nós, no plural, ninguém é igreja sozinho. Que existem 2 mandamentos principais, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Eu só provo meu amor horizontal, quer dizer, vertical, amor para com Deus, símbolo da cruz, né? Sim. Quando eu amo na horizontal, a haste horizontal da cruz. Então, quando eu amo o próximo, eu amo a Deus. Não tem como eu amar a Deus sem amar o próximo. Então, não tem como ser igreja só na vertical. A igreja é horizontal. Então, quando eu me relaciono, né? Como é que eu vou ter paciência se não tem ninguém para me tirar a paciência? Né? Como é que eu vou ser caridoso se eu não tenho que ajudar mais ninguém, eu só me preocupo com o meu umbigo? Então, é no exercício social que a gente prova um amor para com Deus, e nós somos igrejas no coletivo, não é no individual. Esse é um discurso muito perigoso, né? Que cria aqueles cristãos só de YouTube, que só fica vendo pregação, ouvindo música, né? E acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Procure um lugar, e pelo fato de ter tanto lugar bagunçado também, as pessoas ficam, né, com esse bloqueio, não vou congregar mais em igreja nenhuma. Esteja lá por causa de Deus, né, e por causa do próximo. Não vai ter lugar perfeito. Procure uma igreja bíblica, uma igreja que realmente assim está pautada dentro do entendimento da escritura que você tem. Mas também tome cuidado para não procurar uma igreja que se amolde só aos seus desejos, às suas vontades e às suas convicções, né? Que não são convicções. Na verdade, você quer achar pretexto, justificativa para validar o teu pecado e suavizar um discurso que minimize, que não aponte o dedo para você, né? Cuidado para não escolher igreja, tipo, vou nessa igreja porque nessa igreja eles não acham problema nisso, e eu tenho problema com isso, ou por causa daquilo. Então tem que tomar cuidado com isso também, né? Mas, voltando, sirva a Deus e não aos homens. Não tem como ser igreja sozinho, é sempre no coletivo, porque é no coletivo que eu mostro o meu amor para com Deus, quando eu amo o meu próximo, né? Seria basicamente isso. Sim. E para você achar uma igreja bíblica, você também tem que estar lendo, né? Tem que ter essa leitura aí diária. Sim, tem que ter um parâmetro, né? Poder criar esse filtro, senão é um filtro para a igreja e para ela também, né? Para ela saber quais são as hipocrisias dela, né?
qual que é onde o calo aperta mais, porque cada um de nós temos um defeito diferente. Sim, tem um texto que é em Tiago, capítulo acho que é 4, capítulo 4 de Tiago, que vai falar sobre sujeitar-vos a Deus, né? E resistir ao diabo. Então a gente tem que sujeitar primeiro a Deus, né, para depois conseguir resistir ao diabo. E aí ele vai completar falando que e ele vai falar limpai as mãos, pecadores, né? Limpai é sujeira, né? Jesus falou lá que o sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. Então tem que ter essa limpeza interior, né? Então é buscar esse negar a si mesmo, que a gente já comentou. E aí ele vai completar dizendo, e vocês de duplo ânimo, né? Ou seja, que ficam titubeando entre duas ideias, dois pensamentos, tem vontade disso, tem vontade daquilo, purificai os corações. Então como é que eu vou purificar o coração? Só tem um jeito de você manter, né, o teu coração limpo. É que nem um copo sem tampa. Não tem como limpar, tampar e não entra mais nenhuma sujeira. Nós somos um copo aberto e tá passando vento, tá vindo a poeira. O único jeito do copo ficar sempre limpo, o coração sempre limpo, é você estar em constante limpeza. Então tem que estar sempre jorrando água para dentro desse coração. Então tem que estar sempre em limpeza, né? E aí acho que é em Tito que vai falar, né, da lavagem da regeneração da alma. Lavagem da regeneração da alma. Jesus fala, vocês já estão limpos pela palavra que lhe falei. Já estão limpos pela palavra que lhe falei. Então assim, nós temos que constantemente ser limpos pela palavra de Deus. Então a importância também do convívio e ir numa igreja ouvir uma palavra bíblica, uma palavra da parte de Deus, né? Então tá sempre observando a escritura e sempre oração para manter esse coração limpo, porque não tem como limpar hoje e tá tudo bem, daqui uma semana vai estar limpo ainda. Não vai estar, já vai começar a sujar de novo. Tem que ser uma limpeza constante, né? Por isso que Jesus fala, negar todo dia, né? Então é constância. É constância. E é o ficar bom. Eu não fico bom sem constância, né? Isso. E eu não começo algo porque eu sou bom, mas para ficar bom naquilo. Então metanoia, né? É a metanoia, transformação do leite. Isso aí. Então, acho que era isso, né? Acho que tá bom, né? Tá bom. Tá legal. Entender bastante coisa. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal para receber mais vídeos como esse também. E compartilhem esse vídeo para aquele amigo seu que também se encontra na mesma batalha, na mesma luta, né? Para que aí a gente possa alcançar a excelência, o varão perfeito, né? E se livrar da hipocrisia, né? Isso. Porque todos nós corremos esse risco. Temos que nos arrepender todos os dias. Isso. Amém? Deus abençoe. Que a paz esteja com você.